Beleza, galera, agora sim. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde aos queridos que já estão conectados conosco através do YouTube e também a todos os que estão conectados conosco através do IPTV. Quem são esses que estão conosco pelo IPTV, Jorge, por favor? Deixa eu dar uma olhadinha aí. Quais são os polos conectados? Aê, muito bem. Deixa eu ver aí quem são esses carinhas aí, né? Muito bem, tá aí, ó. Então nós temos Cajueiro da Praia 2, Hugo Napoleão 4, quem mais? São Francisco do Piauí 2 e 5, São Miguel da Baixa Grande 5, desculpa, 1, Uruçuí 5, estão conectados conosco. Um abraço a todos vocês, tá? Gente, hoje são 13 de outubro de 2022. 13 de outubro de 2022. Estamos começando, portanto, a nossa aula de biologia aqui pelo canal Educação. Segunda série do ensino médio. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais. Rapaz, deixa eu só afastar aqui. Espera aí, só um minuto. Pronto. Melhorou mais? Deixa eu ver. Agora melhorou. Pronto. Melhorou um pouquinho, melhorou? Galera, vamos lá, vamos para nossa aulazinha de hoje. Hoje a gente vai tratar de um... Aí o pessoal de Hugo Napoleão gostou da música aí, tá vendo aí, ô Jorge? O pessoal de Hugo Napoleão gostou da música. Aê, meu cantor! Sobe mais aí a mensagem de Hugo Napoleão aí pra eu ver. Isso, tá ótimo, tá bom demais, tá bom demais. Beleza, galera, vamos lá. Daqui a pouco eu canto para vocês. Hoje, quinta-feira, ainda não é uma sexta, não é o tradicional sextou, né? Mas já vale a musiquinha, né? Já dá pra gente cantar um pouquinho só, já, né? Muito bem, galera. Então, pessoal, hoje nós vamos tratar de um conteúdo que é muito importante, tá? Questões ambientais e de sustentabilidade. O que é que eu quero falar para vocês? Primeiro ponto. Professor, por que eu tenho que prestar atenção a esse assunto? Porque você vai fazer Enem. Ah, peraí, professor. Mas eu não vou fazer Enem agora, não. Só vou fazer Enem daqui a um ano. Quer dizer, eu estou na segunda série, eu acho que o senhor não entendeu isso. Eu não estou na terceira série. Eu estou na segunda. Então, eu não vou precisar me preocupar com prova de Enem agora. Lê do engano. Se você acha que não, se enganou. Na verdade, galera, vocês precisam entender que o Enem é uma construção que entra primeira série, segunda série, terceira série, no mínimo, para dizer o mínimo. Meu amigo, você precisa obrigatoriamente se ligar nisso daí, tá bom? Muito bem. Galera aí de Napoleão pedindo para fazer uma dupla. Bora fazer uma dupla, professor? Bora! Bora lá. Dupla sertaneja aí, né? Ou então o famoso, como é o nome? Sertanejo universitário, é que chama, é? Sertanejo universitário. Tá dando dinheiro, meu. Os caras estão ganhando dinheiro aí à torta e à direita aí, sertanejo universitário. Fazer uma dupla aí legal, né? Se der sucesso, vamos lá. Reconhecer que algumas atividades da cidade do campo colaboram com a poluição da água, do solo e do ar, sensibilizando-os sobre a necessidade de uma mudança de hábitos imediata que garanta a sustentabilidade do planeta.
Tá aí, galera. Muito bem. Olha como foi que eu comecei a nossa aula de hoje. Olha só. O que é poluição energética? Ele está falando aí sobre poluição energética. Existe isso, poluição energética? Eu nem ouvi falar sobre isso. Tem isso aí, professor? Gente, tem sim. É porque, na verdade, nós temos como fontes de energia, né? A fonte de energia, ela pode ser uma fonte mais poluente ou uma fonte menos poluente. Dificilmente você vai encontrar um tipo de fonte de energia que não leve a nenhuma forma de poluição. Muito, muito, muito dificilmente, tá? Muito dificilmente. Então, na maioria das vezes, as fontes de energia vão poluir. E muitas vezes poluir muito. Não é poluir pouco, não, poluir muito. Tá? E aí, essas fontes de energia, você pode ver que elas destroem absurdamente o meio ambiente. Meu amigo, preste atenção. Se você observar, aí existem algumas fontes de energia, como, por exemplo, a energia nuclear, que ela é extremamente poluente. Extremamente poluente. É uma forma de energia que faz com que a gente tenha uma forma de poluição quase que irreversível. Basta eu citar para vocês aqui alguns episódios. Por exemplo, quer um exemplo? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. 1979, a usina de Three Mile Island, nos Estados Unidos, quase dá um problema, se não igual ou muito parecido com a de Chernobyl. 7 anos depois, usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, na cidade de Pripyat, antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós tivemos no dia 26 de abril de 1986, a 1h, 23 minutos e 45 segundos, o maior acidente nuclear da história da humanidade até hoje. Ah, mas teve Fukushima no Japão, que foi em 2011. Não chegou perto de Chernobyl, né? Não chegou perto. E digo mais, sabe-se lá quando é que vai ser, aquela região vai poder ser utilizada novamente. Então, assim, gente, nós estamos falando de fontes que são realmente altamente poluentes. Claro, umas mais e outras menos, né? É lógico. Mas, ainda assim, bem poluentes. Então, muitas vezes, né, junto com os problemas ambientais, está também ali associada uma eficiência um pouquinho menor. Normalmente. Você tem por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma usina nuclear, que é a usina de Angra dos Reis. A usina de Angra 1 e Angra 2. Angra 3 ainda não foi construída. Cara, é uma usina, são duas, Angra 1 e Angra 2, que geram uma quantidade de energia boa. Mas assim, que eu acho que poderia, dada
a possibilidade de ocorrer um problema, dada a possibilidade de ocorrer um problema, eu acho que poderia perfeitamente ser substituída por uma outra, vamos dizer, uma outra forma, né, de energia, que assim, gente, toda hora e todo instante, você tem ali material radioativo sendo produzido. E aí fica aqui uma grande pergunta. Para onde irão, né, todos esses materiais? Eu não posso simplesmente, pessoal, descartar um material radioativo no quintal da minha casa ou da sua. Eu não posso. Não posso fazer isso. Não dá para fazer isso, tá? Imagina o seguinte. Imagina bem aí. Eu vou dar um exemplo para vocês, o que foi que deu, qual foi o resultado, quando se descartou, não é? Em 1987, um ano depois do maior acidente nuclear da história da humanidade, nós tivemos no Brasil o maior acidente nuclear em área aberta do mundo. Civis em área aberta. Que aconteceu com o isótopo do césio 137. O isótopo 137 do césio. Que aconteceu onde? Em Goiânia. Um ano depois. Quer dizer, nós estamos falando de quê, galera? De algo que é simplesmente mortal. Esse acidente acarretou a morte de 4 pessoas. 4 pessoas morreram em razão direta do acidente. Abandonaram em um hospital de radioterapia em 1987, né, abandonaram em um hospital de radioterapia uma cápsula contendo o isótopo 137 do césio. Né? E o que foi que aconteceu com isso? O pessoal passou lá, entrou no hospital abandonado. É óbvio que esse material, pelo fato de ser radioativo, tinha que ter sido recolhido. Não foi adequadamente, não foi. E aí, os caras entraram, 2 catadores de ferro velho, né? Entraram e pegaram, sem saber o que era. Até aí não tem problema nenhum, porque essa cápsula era blindada, né? E aí eles venderam essa cápsula para um ferro velho do Devair, parece, se não me engano. Devair de Souza, se não me engano, parece que era isso. O Devair mandou botar num estante, um negócio bem pesado. Quando foi à noite, ele percebeu que aquela cápsula emitia uma cor azul, por uma pequena abertura, que ele chamou de azul da morte. Não sabia ele que isso era ação de radiação. Isso é chamado de efeito Cherenkov, o nome disso aí. E isso fez com que eles utilizassem ali, cara, para poder saber o que é, mandou quebrar a cápsula. Mandou quebrar a cápsula, né? Com isso, a gente teve o quê? Liberação do pó, que ele pegou esse pó, colocou na mão, né? Passou na mão, levou para a mesa de jantar da casa dele, cara. Mesa de jantar da casa dele. E aí, com isso, você teve ali, como resultado, a morte de 4 pessoas. Um ano depois do acidente de Chernobyl. Gente, isso é sério, muito sério. Então, dependendo do tipo de energia que nós estejamos levando em consideração, né, a gente pode ter um maior ou menor problema ambiental. Beleza? Muito bem, vamos lá. Passando aqui.
a intervenção humana na natureza, fatores que colocam o nosso planeta em risco. Fatores que colocam o nosso planeta em risco. Professor, como assim colocar o nosso planeta em risco? Né? Gente, tem alguns pontos aqui que eu quero destacar para vocês. Aqui eu tenho poluição, desmatamento, extinção de espécies e o esgotamento sanitário, dos recursos naturais. Então, estou colocando para vocês aqui 4 pontos importantes. 4 pontos importantes. Então, raciocina um pouquinho aí comigo, por favor. 4 pontinhos super importantes aí. Poluição, desmatamento, extinção de espécies e esgotamento dos recursos naturais. Gente, resultado direto da poluição. Você tem o quê? Resultado direto da poluição, direto. O resultado direto da poluição você tem a maior temperatura do planeta com temperatura maior, né? Exemplo clássico aí do aumento do efeito estufa. Desmatamento também gera esse problema, porque quando você desmata, ou quando você... Aí nesse 2 aí, eu boto assim, desmatamento / queimada. Desmatamento / queimada. Então, isso gera perda de cobertura vegetal gravíssima. E além de gerar perda de cobertura vegetal, você tem também um outro ponto. Qual é o outro ponto? Você tem aí também problemas relacionados à emissão ainda maior de gases de efeito estufa para o meio. Quer dizer, cara, isso aí é seríssimo. É assim, altamente importante a nível global, né? Extinção de espécies, eu quero aqui só fazer uma observação, porque tanto a extinção de espécies quanto o aparecimento de novas espécies, a especiação, também significa casos clássicos de, vamos dizer, algum problema relacionado a fatores antrópicos. Quando eu falo fatores antrópicos, são fatores de origem humana. Mas nós também temos problemas de outra ordem, como, por exemplo, problemas naturais. A extinção ela pode acontecer de maneira natural. Ela não obrigatoriamente ocorre apenas de maneira antrópica, não, por ações antrópicas, ações do meio, não. Pode acontecer também de maneira natural. Aliás, na maioria das vezes, o processo ocorre de forma natural, sem a participação do ser humano. Beleza? E o esgotamento dos recursos naturais, porque quando eu falo de esgotamento dos recursos naturais, eu estou falando de quê? Eu estou falando de fazer com que esses recursos estejam disponíveis para gerações futuras. Então, o ser humano, muitas vezes, acaba gerando um problema que é realizar o uso dos recursos do planeta sem se dar conta, sem se preocupar, por exemplo, se esses recursos vão ou não
estar presentes para o pessoal lá na frente. Às vezes, esses recursos, muitas vezes, na verdade, né? Esses recursos se esgotam. E aí, meu irmão, quando ele se esgota, já era. Já era. Tá? Bom, eu estou colocando aqui para você o homem e o meio ambiente. E eu estou passando aqui, colocando para você o seguinte. O meio ambiente não é somente a natureza, né? O meio ambiente também diz respeito a todo e qualquer lugar que a gente vive. Todo e qualquer lugar que a gente vive. Seja somente os seres vivos, o meio ambiente, os recursos de um modo geral, engloba todos os fatores bióticos e abióticos, né? E aqui eu levantei 2 pontos importantes. O ego do ser humano versus o eco de ecológico. Eu te pergunto, será que o ser humano, que aliás tem um ego maior do que tudo, está pronto para abrir mão de todas essas, toda essa benesse que ele tem com o meio? Por exemplo, de poder fazer de alguma coisa que seja para o seu luxo, abrir mão porque ele quer fazer algo em prol do meio ambiente? Será? Será que o ser humano está disposto a isso mesmo? Está preparado para isso mesmo? Eu não sei não, hein? Eu não sei não. Eu acho que não está não. É o que eu acho. Tomara que eu esteja errado. Mas eu acho que eu não estou errado não. Infelizmente. Então tá aqui, ó. Se poluímos a natureza, olha o que foi que eu coloquei aqui, ó. Se poluímos a natureza, estamos nos poluindo também. Precisamos dela como método de sobrevivência. O ser humano não consegue sobreviver sozinho. De novo, o ser humano não consegue sobreviver sozinho. O ser humano precisa, obrigatoriamente, do meio ambiente para poder sobreviver. Obrigatoriamente. Senão ele não sobrevive. Tem a menor possibilidade dele sobreviver. A menor possibilidade. Se não for através do meio ambiente, o ser humano sozinho não é capaz de sobreviver. Tá bom? Galerinha de São Francisco aí, Jorge, tá pedindo pra gente aumentar o volume do som. Deixa eu perguntar. Pessoal de Cajueiro da Praia, estão com som ok? Volume? Hugo Napoleão também. São Francisco do Piauí 2, São Miguel da Baixa Grande, Uruçuí. Tá todo mundo com áudio ok? Porque se tiver todo mundo com áudio, me dá um ok aí quem tiver com áudio, beleza? Porque se todo mundo tiver com áudio, beleza, o problema não tá aqui, tá lá em São Francisco. Ó, a galera de Cajueiro da Praia tá dizendo que tá ok. O que mais? Cadê Dom Inocêncio? Tá ok o áudio? Tá bom? Sim ou não? Hugo Napoleão. Me dá aí um retorno, por favor. Vamos ver se está tudo bacana. De qualquer forma, pedi o meu querido Jorginho Dornelles para ele fazer uma alteraçãozinha aqui no áudio, para compensar aí o áudio para vocês. Tá certo? Vamos lá então. Deixa eu passar aqui, gente. Deixa eu passar aqui.
Então, ó, pronto. Conceitos importantes para um mundo melhor. Conceitos importantes para um mundo melhor. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Você tem aí um ambiente, um meio ambiente, tá? Onde deve predominar, deve. O pessoal de Napoleão disse que o áudio de lá tá alto até demais. Galera vamos dizer aí, de São Francisco, por favor, vê se deu uma melhorada aí para vocês, tá? Então vamos lá. Pessoal, a gente deve viver no mundo hoje trabalhando uma coisa chamada responsabilidade ambiental. Professor, o que é responsabilidade ambiental? Responsabilidade ambiental. O que é isso? Olha, se você simplesmente desmata um determinado local, sem que ali haja realmente a necessidade de ser desmatado, você não está agindo com responsabilidade ambiental. Então, o primeiro ponto levado aí em consideração é isso. Você não está agindo com responsabilidade ambiental. Primeiro ponto. Tá certo? Muito bem. Então, se você observar nas últimas décadas, tem se falado muito acerca da temática da preservação ambiental. Nós não aguentamos mais, o mundo não aguenta mais falar sobre desmatamento, sobre perda de cobertura vegetal, sobre queimadas, extinção de espécies, alagamentos, poluição de água, do rio, do mar, de onde quer que seja. Pessoal, isso é sério. Isso daí é muito, muito, muito sério. Se você parar um pouco para analisar, você vai ver que isso daí é muito sério. Nós estamos lidando com algo que a gente não vai conseguir controlar lá na frente. Eu não vou conseguir controlar, você não vai conseguir controlar. Quando se fala de queimada, quando se fala de desmatamento, quando se fala de poluição ambiental de um modo geral. Conceitos relacionados, e aqui eu quero destacar, porque o Enem adora isso, chamado desenvolvimento sustentável. O Enem ama isso daqui, esse tal de desenvolvimento sustentável. Professor, o que é, então, desenvolvimento sustentável? Pessoal, na prática, desenvolvimento sustentável quer dizer o seguinte, quer dizer você fazer uso dos recursos que o planeta disponibiliza para você, sem esgotá-los. E aí, no entanto, já que você não está fazendo uso, porque não tem como, não existe a possibilidade do ser humano sobreviver sem fazer uso dos recursos do planeta. Ponto. Isso daí é fato, ninguém vai nem discutir, não. Ninguém vai discutir isso aí, não. Não há a menor possibilidade, vou dizer de novo, do ser humano sobreviver nesse planeta sem fazer uso
dos recursos que ele oferece para nós. Não tem a menor possibilidade. Porém, se você for analisar aí, tem um detalhe. Eu posso fazer uso desses recursos sem esgotá-los, não posso? Posso não, né? Devo. Tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer uso desse recurso sem esgotar. Porque se eu esgotar, nem vai servir para mim, menos ainda para o futuro, para a população futura. Então, eu posso fazer isso. Eu devo fazer isso. Isso é desenvolvimento sustentável. Fazer o uso dos recursos que o planeta nos oferece hoje, sem, no entanto, esgotá-los, garantindo que esses mesmos recursos estejam disponíveis para as gerações seguintes. Para as gerações seguintes. E aí, eis aqui uma pergunta que eu já tenho uma resposta, mas eu queria ouvir de vocês. Será que finalmente o homem começa a perceber que faz parte do meio em que vive? Será? Eu tenho uma resposta para dar para vocês. Eu acho que não. Professor, que é isso? O senhor está desacreditando na sua espécie? Você quer a resposta mesmo? Sim, estou. Eu não acredito mais que o ser humano consiga mudar, né, ao ponto de deixar de lado, e eu estou falando dessa pergunta aqui, ó, deixar de lado, deixar de enxergar apenas o seu umbigo e passar a enxergar, de um modo geral, né? Passar a enxergar o meio ambiente como um todo. E ver que esse meio ambiente, ele vai trazer, quando se faz, se tem o cuidado adequado, ele vai trazer, sem dúvida nenhuma, todo o retorno para a sociedade. Se nós agredirmos o meio ambiente, o resultado é o pior possível. Eu não acredito mais no ser humano de mudar a esse ponto aí. Aqui nós temos um compromisso chamado de compromisso dos 3 R's. Esses 3 R's aí, deixa eu só ajeitar que não ficou legal não. Aqui, vou botar bem aqui assim, ó. Aqui, ó. Compromisso dos 3 R's. Tá aí. Que 3 R's são esses, pessoal? Reduzir, reciclar e reutilizar. Isso é chamado de compromisso dos 3 R's. Reduzir, reciclar e reutilizar. Isso me faz lembrar uma situação que ocorreu comigo há um tempo atrás. Eu entrei em um supermercado aqui de Teresina, um mercado conhecido, que fica ali na Presidente Kennedy, e lá nesse supermercado eu entrei comprar algumas coisinhas bobas lá para casa, mas eu fui atrás de uma resma de papel. E aí
estava faltando papel lá em casa para imprimir. A gente sempre está imprimindo as coisas, né? Faculdade, especialização, colégio de menino. E sempre precisa imprimir alguma coisa. Aí, cheguei lá para comprar essa rede, perguntei ao colaborador. E ele me encaminhou para o setor lá. Só, olha, fica aqui e tal, qualquer dúvida, estou à disposição. Fui lá olhar, marca, né? Para mim era o tamanho A4 que interessava, e principalmente o preço. Porque não muda muita coisa de uma para outra, não. E eu me lembro que tinha uma do lado da outra, uma que era era papel reciclado, que é aquele que fica meio begezinho, cheio de pequenas marquinhas no papel, mas que é bem legal. E do lado dele lá tinha um outro, que é o papel normal, né? Chamex normal. Aquele A4zinho branco. Aí olha como é que são as coisas. Digo, não, cara, eu vou comprar esse reciclado aqui. Certeza. Quando eu vou olhar o preço, quase o dobro do preço desse outro, do Chamex normal. Não, isso aqui deve estar errado. Chamei o colaborador para me ajudar, e aí ele disse assim, não, o preço é esse aí mesmo. Tá certo. Esse reciclado, ele é mais caro. Ele é mais caro. Então quer dizer que esse outro, não, esse aí é mais barato mesmo. Ora, raciocine um pouquinho. Não era para ser mais barato? Não pela qualidade, não. Mas pelo fato de ser reciclado. Era para ser mais barato, gente. E por que não estava mais barato? Simplesmente porque reciclar aqui no Brasil ainda é muito caro. Por isso que você tem uma resma branca de um preço, vamos dizer, e uma reciclada o dobro do preço. Quer dizer, é difícil alguém chegar e optar por comprar a reciclada. O dobro do preço. O que é que você está incentivando, então, com isso? O que está escrito nas entrelinhas aí? Que você pode continuar derrubando a árvore. Que se você derrubar a árvore, não tem problema nenhum. O reciclado sai mais caro. O reciclado da árvore já estava derrubada, né? Você não ia mais cometer esse crime de derrubar novamente. Mas o que está sendo dito aí, em outras palavras, é justamente isso. Não, cara, pode derrubar a árvore aí, que ainda é muito mais negócio do que você comprar o reciclado. Nas entrelinhas, é justamente isso que está sendo dito. Concorda comigo? Então, pessoal, é preciso ter cuidado, porque muitas vezes você pensa que está fazendo algo de bom, mas na verdade está fazendo algo muito ruim. Eis aí um exemplo disso, de maneira bem clara mesmo. Tá bom? Então, professor, e como que seria isso daí? Como é que eu poderia fazer isso aí? Cara, algum mecanismo precisa ser criado para fazer o preço do reciclado cair. Ou do contrário, você não tem estímulo, não está dando estímulo para alguém comprar isso mais caro. Se ele pode comprar o normal, que é mais barato. Reduzir drasticamente o nosso consumo. Nós, o ser humano, cara, produz lixo demais. Eu falei aqui do reciclar, né? Produz lixo demais. Se você pegar, é uma quantidade absurda
de lixo produzida. Absurda. É um negócio assim que beira ao ridículo. Quantidade de lixo produzida pelo ser humano. É algo assim absurdamente grande. Muito grande. Bom, o homem e o meio ambiente. Olha aí. Nunca antes se debateu tanto sobre o meio ambiente e sobre sustentabilidade. Mas eu sou daqueles que dizem o seguinte: não adianta você debater e não chegar a um denominador comum quanto às ações. Eu me lembro de ter visto aí, não sei aonde foi esse negócio, vem quando a gente vê que o Fórum Nacional do Combate à Criminalidade, Fórum Nacional do Combate aos Usuários de Droga. Cara, não dá em coisa nenhuma. Nada, não muda nada na prática, nada. Então precisa deixar de fazer eventos que são menos glamurosos, mas que você tenha, na prática, um resultado que possa modificar aquilo que você quer. No caso aqui nosso é o meio ambiente. Eu preciso ter alguma ação. Está na hora de deixar de teorizar e praticar. Passar a praticar. Porque, do contrário, meu amigo, a possibilidade das coisas continuarem dando errado é altíssima. As graves alterações climáticas, eventos extremos, aqui me fez lembrar, sabe o quê? Um filme chamado The Day After Tomorrow, o dia depois de amanhã. Esse filme fala de um cientista que... Esse cientista ele começou a explicar que nós estávamos à beira de um colapso de eventos catastróficos. Ninguém acreditou, aquela coisa do filme de que alguém fala e mais ninguém acredita, pois é esse o caso. Ninguém acreditou. Lá no filme, o nome dele é o Professor Hall. E o ator é o Dennis Quaid. Meu amigo, não deu em outra. O mundo passou por um evento climático extremo, que foi vamos dizer assim, a era do gelo, né? Começando a existir ali naquele local, mais especificamente naquele local ali. E a gente passou a ter pessoas morrendo porque congelaram, outros tentando sobreviver, outros, enfim. Então, nós estamos falando, pessoal, de um tipo de evento climático extremo que acontecia no nosso país, por exemplo, para falar aqui de algo mais local, uma vez na vida. Perdido, um negócio assim, absurdamente perdido. Mas que a gente viu que quando aconteceu uma vez ou outra, porque eventos climáticos extremos podem ocorrer, só não podem ser constantes. Professor, mas se a Terra passou por uma era do gelo, por que ela não passaria novamente? Não se trata disso. O que ele quis mostrar no filme foi que a intervenção do ser humano no meio ambiente gerou problemas que levou àquele evento extremo. Como sempre, Estados Unidos no centro do problema, Estados Unidos no centro do enredo do filme, da narrativa do filme, que é bem legal, aliás. Crise no fornecimento de água,
devido à falta de chuva e da destruição dos mananciais, e a constatação clara e cristalina de que se não fizermos nada para mudar, o planeta será alterado de forma que a vida, como nós a conhecemos, deixará de existir. Eu quero, porque isso aqui parece uma frase de filme, aquelas frases dramáticas, que você se sente, eita, cara, vamos passar por isso, ó. Isso daí deve ser horrível. Pois é, apesar de ser apenas uma frase, mas não é só uma frase de efeito. Se trata da resposta do meio ambiente a tantas agressões. Né? Isso daí é o que de fato está acontecendo. Muito bem. Está aí desenvolvimento sustentável, para você entender, significa o que exatamente? O desenvolvimento sustentável, pessoal, significa, como eu falei, um processo de desenvolvimento que busca proteger o meio ambiente, assegurando as necessidades da geração atual, sem esgotar os recursos naturais do futuro. Né? Do meio ambiente para o futuro. Isso daí é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Olha que coisa linda, cara. Um monte de mãos aqui, ó. Mostrando o verde. Fala sério, gente. Quando está no períodozinho de chuva, chuva caindo, dá ou não dá vontade? Fica ou não fica bonito esses plantios? Meu amigo, fica bonito demais. Fica lindo. E o Brasil, aqui Teresina, nós tínhamos, né, pelo menos o título de Cidade Verde, né? Cidade Verde. Mas eu acho que esse título nós já perdemos. Porque o que a gente tem visto de árvores aí sendo, rapaz, aqui só aqui em áreas mais conhecidas, nossas, a gente tem perda de cobertura vegetal, que é um negócio assim absurdo. Não dá nem para descrever isso daí. É realmente a quantidade, é uma perda enorme, exagerada, e que muitas vezes poderia ser evitado. Muitas vezes isso acontece por pura vaidade. Beleza, o cara quer cortar ali árvores centenárias, que dão sombra, que dão fruto, que ajudam a manter a temperatura mais amena, e o cara vai lá e destrói. Por isso que eu digo, para o ser humano é difícil de conseguir ter alguma ação que se possa dizer, olha, rapaz, isso aí foi o ser humano mesmo, certeza. Porque, rapaz, dá vontade do cara desistir. Meu pai amado. Aqui, ó, mostrando o meio. É o lugar onde o indivíduo vive. Mas que ele tem dedicado parte do seu tempo a fazer mal para esse meio. E aí é uma outra coisa importante. Tem dedicado boa parte do seu tempo para fazer mal. E o pior, rapaz, é que quando ele faz isso, ele está conseguindo simplesmente
prejudicar primeiramente a ele mesmo. Primeiramente. Bom, voltando aqui a falar sobre fontes de energia, porque está relacionado à questão do desenvolvimento sustentável, tá? Desenvolvimento da sociedade versus o consumo de energia, gente, hoje aumentou assim exponencialmente a quantidade de aparelhos eletrônicos e que vão precisar de uma fonte de energia para recarregar. Você tem uma bateria que ela é recarregável, né? E aí você fica, tem um prazo de validade, é claro. E aí você fica ali alimentando essa bateria, né? Com energia, fazendo com que ela armazene. Então, hoje você precisa muito de fontes de energia, que podem ser basicamente dois tipos. As chamadas fontes renováveis, está aqui, e fontes não renováveis. Professor, qual é a diferença entre fonte renovável e fonte não renovável? Qual é a diferença? A diferença, pessoal, é que a fonte renovável, como o próprio nome sugere, é aquela em que ocorre a renovação dessa fonte mais rápido do que o seu consumo. Isso é chamado de fonte renovável. E a fonte não renovável, vou falar aqui de alguns exemplos de fonte renovável. Energia solar, hidráulica, eólica, energia das marés, da biomassa, por aí vai. E as fontes não renováveis, professor? Novamente, como o próprio nome sugere, fonte não renovável é aquela onde a fonte de energia, a velocidade de consumo dela é maior do que a velocidade de uso, de reposição. Por exemplo, carvão mineral, petróleo, energia nuclear. Tudo isso demanda muitos e muitos e muitos anos. E, na maioria das vezes, o ser humano não está conseguindo dar tempo para que isso seja reposto. Por exemplo, petróleo. Meu amigo, é uma coisa que acontece assim, de maneira louca. A velocidade de consumo do petróleo é algo incrível. E se o ser humano estiver pensando que vai acabar, pode tirar o cavalinho dele da chuva, porque vai acabar. Beleza? Galera, nós vamos para o intervalo agora. Lá na sequência a gente volta, são 3 minutos. Até já.